Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão nos assistindo mais uma vez para acompanhar mais um vídeo do canal aqui Horizonte Humano. E nesta feita a gente vai entrar em um tema bastante polêmico, mas ao mesmo tempo muito pertinente e importante para o nosso cenário global e atual. Por que as sociedades elas entram em guerra? E daí ela converge um pouco de outros temas que nós abordamos aqui nesse canal, como por exemplo, por que os impérios eles caem, por que as democracias elas entram em colapso, e a gente vai tratar de uma sociedade um pouco mais organizada, sem aquele apoio diretamente do corpo da elite. Então, primeiro ponto, a guerra ela é um cenário inevitável. Ela começa por dois principais motivos: mudanças culturais nos costumes. Essa transição entre culturas diferentes na história da humanidade acaba aqui trazendo várias instabilidades para a convivência humana. E o outro fator é o fator tecnológico, é o fator das inovações. Então, as civilizações elas vão evoluindo, o comportamento vai evoluindo, vai se modificando, e as sociedades quase que inevitavelmente elas vão entrando em guerra ou em conflitos. E aqui o termo guerra ela não está atrelada apenas ao conflito bélico ou militar, ao derramamento de sangue. A gente tem na história vários exemplos de guerras que não necessariamente precisaram de um conflito bélico, como a Guerra Fria, que é uma guerra mais atual, como invasões bárbaras, como a própria Revolução Inglesa, que não foi uma espécie de conflito bélico, mas foi uma mudança na estrutura social relacionada à economia. Então, quando a gente fala de revolução, de sociedades que entram em guerra, a gente não está falando majoritariamente de conflitos armados. Então, por que as sociedades elas entram em guerra? Eu começo introduzindo para vocês, reiterando, por conta da mudança do comportamento humano, juntamente com essas inovações e transição entre culturas diferentes ao longo da história, em conjunto com as inovações tecnológicas, aquilo que está atrelado à racionalidade humana, aquilo que o ser humano ele tem como atributo a arte de pensar, de raciocinar. Aquilo que René Descartes ele fala, penso, logo existo. Aquilo que Sócrates ele falava, só sei que nada sei. São frases que ressurgem, fazem ressurgir, é o atributo que o ser humano ele tem em detrimento de todas as outras espécies, diferente de todas as outras espécies, tá? Então nós temos essa capacidade de raciocinar. Só que de certa forma isso vai trazer certos conflitos, porque raciocinar traz inovações. Inovações vai trazer a possibilidade de organizar e de atribuir poder, de você ter liderança. E todos esses elementos fazem com que você seja uma pessoa de autoridade. Você seja uma pessoa que acaba aqui comandando uma certa organização. E esse comando vai gerar para grupos subalternos e grupos submissos o sentimento de insatisfação. E no cenário global e mundial, isso tem muito a ver com alianças sendo quebradas. E quando a gente fala de comportamento humano ao longo da história, a gente vai ver a queda do Império Medo-Persa, a gente vai ver a queda também dos gregos, da Grécia em si como uma das grandes potências ali das civilizações antigas. A gente vai ver também a queda do Império Romano. Então tudo isso tem a ver com essa transição entre comportamento, cultura e inovações tecnológicas. Então assim, qual a pergunta que não quer calar? Por que as guerras elas começam? Então primeiramente por conta da natureza humana. A natureza humana nada mais é, a partir do século XVII, ela é narrada como uma divisão entre um Estado que é absoluto, um Estado que governa, um Estado que planeja, e aquele que é protegido ou aquele que submete a essa ordem vinda do Estado. No século XVII, Thomas Hobbes ele estrutura essa análise baseada da seguinte forma: nenhuma sociedade ela sobrevive, nenhuma sociedade ela se desenvolve, nenhuma sociedade ela busca o seu bem-estar em sua totalidade sem haver uma entidade que a governe. E aí ele está fazendo um comparativo entre sociedades, entre países absolutistas que conseguiram não, que na verdade passaram por um processo de degradação, de desagregação também, até o século XVIII, até o século XIX, principalmente quando começou a surgir uma nova ordem imperial. A mudança muito impactante no setor urbano, devido às pessoas estarem se acumulando naquele espaço, as pessoas queriam buscar riqueza. Então, resumindo, esse império que ele fala, essa autoridade que ele fala, é justamente a engrenagem que faz com que a sociedade ela evolua. E para isso é necessário que a sociedade, segundo Max Weber, ela entre em consenso. São
três características básicas para que uma sociedade ela busque, então, esse pleno bem-estar. Primeiramente, a autonomia de um Estado, que conforme Thomas Hobbes ele narra. Segundo, alianças. E terceiro, a instituição de federações. Então, tem o Estado que governa, que atribui leis e organiza. Tem as suas alianças com outras patentes e outros impérios. E tem as federações, que é justamente aquela liberdade, digamos assim, baseada nas leis que o Estado e que o governo impõe. Daí vem aquela famosa interrogação: professor, então se essa liberdade que é atribuída através de um Estado forte, ela na verdade traz a imagem de submissão por parte das pessoas, então quer dizer que o sentido de democracia é errado, na verdade ele é interpretado de uma maneira errada, ou ele está obsoleto? Eu diria que o conceito de democracia na história humana ela foi mais temporal, principalmente devido à grande eclosão e impacto da filosofia ateniense, da filosofia grega. Então, eu digo que a temporalidade da democracia acabou que se estendendo mais um pouco para outras civilizações, que na prática a gente não vê que a democracia funciona do jeito que a gente queria, como a liberdade de poder opinar, de se expressar. Então, todo o curso da história houveram pessoas que ditaram ordens, houveram impérios absolutistas, houveram sociedades absolutistas, houveram comandos que, mesmo que não fosse diretamente ligada ao império, ligada a um poder absoluto, mas que estava ali ditando regras. Exemplo disso, durante o período colonial, até na África, nós tínhamos grupos ali primitivos que dominavam os seus patriarcas ali, as pessoas que moravam ali ao lado. Então tudo isso está baseado na lei de você pertencer a uma autoridade. A busca pela autoridade e a busca pela autonomia sempre foi o principal objetivo da humanidade. Beleza? Então por isso que eu digo para vocês que esse segundo ponto, na verdade, ele está mais atrelado à natureza humana. E por isso que Thomas Hobbes ele lança essa ideia e ele é interpretado mais como um analista radical. Porque hoje em dia ninguém quer ser mais submisso a um governo autoritário. Jamais. E no século XXI, a gente vê a destruição e recorrentes conflitos que estão ocorrendo devido a esse jogo de poder, esse jogo autoritário de poder. Nós vemos agora a Venezuela, segundo alguns analistas, a grande objeção de pessoas contra o ditador Nicolás Maduro. A gente viu também o grande conflito, e estamos vendo também esse conflito que está acontecendo no Irã. Enfim, todos esses símbolos de autoridade no século XXI não está mais se estruturando, porque a sociedade ela está também se tornando mais ocidentais, se tornando mais libertárias. Então isso tem uma ligação muito forte com a desconstrução dessas autoridades radicais e o surgimento desses conflitos, beleza? E, inclusive, vale salientar que essa análise de Thomas Hobbes ela é baseada em seu livro Leviatã, em que uma guerra é de todos contra todos. Então, basicamente, sempre vai haver conflitos, embora que tenha uma autoridade que organize aquela sociedade. O terceiro ponto, o papel do poder e da política. A guerra ela não acontece apenas pela natureza humana. A gente não pode cravar e isolar esse segundo tópico. Ela acontece por outros motivos também, como a disputa pelo poder. E a disputa pelo poder, o estrategista prussiano ele vai narrar isso que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, a política, a dominação do território, a interação e comunicação entre esses líderes, muitas vezes vai trazer uma falha na diplomacia. Então, por mais que os soldados, por mais que o exército saia às ruas para defender a sua nação, para defender o seu líder, de certa forma, para que isso aconteça, existe antes uma falha na diplomacia, que é justamente a estrutura que comanda aquele governo. Então, a diplomacia ela funciona justamente para ponderar e para harmonizar a comunicação entre esses líderes, juntamente com as alianças que são feitas, alianças militares, econômicas, políticas, culturais e etc. Quando há uma falha nessa estrutura, isso pode acarretar, logicamente, um conflito externo. Beleza? Então, quando essa falha diplomática, a gente tem efeitos devastos em cima disso aí. Então, exemplo, busca por territórios é uma falha também diplomática, porque você tem que saber harmonizar essa busca pelo poder. O território é de quem? O território é de outra pessoa. O território faz parte da identidade de outra nação. Se eu for invadir aquele território, aquilo pode atrelar a um conflito generalizado. Então, o território hoje é um sinônimo de proteção e de algo que pertence a uma história, pertence a uma civilização, pertence a uma identidade histórica e cultural.
Então defender um território hoje é defender uma mina de ouro. Outra coisa, recursos e influência. Não é só o território, mas você tem que ter recursos para defender aquele território, e isso também está atrelada à influência do país sobre aquele território. Um exemplo disso é a China hoje. A China, ela está hoje cercada por um repleto território em que, para ela, possibilita a grande incursão de recursos que são destinados a outros países. Essa ligação, por exemplo, entre a China e o Brasil, nessa liberação de mercadorias e venda de mercadorias, possibilita também o avanço econômico chinês. A China hoje está querendo dominar Taiwan justamente por conta dessa transição, dessa facilidade econômica de você enviar os seus navios e recursos, né? Enviar os seus materiais para serem vendidos em outros países. Então Taiwan tem sido considerado um território valioso para os chineses, por isso que existe então essa vontade de anexar novamente Taiwan à China. Temos também a Rota da Seda, que corta grande parte da Europa Ocidental até a Ásia, que é também utilizada por grande parte dos países. Então perceba que o território não é só mais uma entidade física, ele é também sinônimo de enriquecimento, ele é também sinônimo de investimento, certo? E a influência nada mais é de você mostrar o quanto você é e o que você tem. O que você é, o que você tem. Isso é influência. Isso é o que está acarretando a guerra hoje. Os Estados Unidos, eles estão hoje competindo com países ditatoriais, até mesmo disputando poder e influência com países do eixo, como Rússia, China, Coreia do Norte, por conta de influência. Eles querem mostrar que eles não são apenas fortes no presente, mas que eles trazem um resgate do passado, que isso pode influenciar positivamente. Tá? Então os norte-americanos, eles estão muito identitários historicamente, eles querem deixar essa influência, essa imagem ser transferida, transfigurada para países que, de certa forma, querem competir territórios e disputar poder com os Estados Unidos. O fator econômico também é o quarto ponto que a gente está tratando aqui, porque todos os países eles vão em busca de recursos naturais, rotas comerciais, como eu falei, a Rota da Seda, a riqueza, que essa disputa econômica não é só de hoje. Sempre existiu essa disputa econômica desde que o homem ele aprendeu a dominar a colheita, dominar os seus instintos de sobrevivência, ter o seu instinto, desenvolver o instinto de sobrevivência, melhor dizendo. O homem ele começou a observar muito esse lado do fator econômico. Então, o que vai diferenciar na história da humanidade é justamente a forma de como a sociedade está organizada. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de classes e, de certa forma, as classes sociais hoje elas têm mais mobilidade de acesso à informação, à economia, etc. Exemplo disso são pessoas hoje que começam investindo em algo, investimentos em tesouro, investimentos em moeda e etc. E daqui a alguns anos eles acabam saindo de um estágio de pobreza para um estágio de classe média alta, até se tornarem ricos. Então existe essa mobilidade que antes não existia. Então o fator econômico é também um fator decisivo para essa disputa, esse conflito entre sociedades. E por fim nós temos então o nacionalismo e identidade. Esse nacionalismo étnico exacerbado, radical, acabou aqui trazendo muitos conflitos. Existem dois tipos de nacionalismo, o nacionalismo étnico e o nacionalismo cívico. O nacionalismo étnico foi o que Adolf Hitler ele implementou, instalou ali, trazendo um caos extremo para a Alemanha. E a crise de identidade também, que é uma crise enfrentada pelos próprios alemães que acarretaram vários conflitos. Beleza? Então a conclusão disso, a história ela mostra que as guerras geralmente ela tem uma única face, ela tem uma única causa, ela tem várias causas e múltiplos fatores. Natureza humana, disputa pelo poder, crises econômicas e identidade nacional. E essa lição para o vídeo de hoje é: guerras não começam apenas no campo de batalha, elas começam muito antes, elas começam nas decisões políticas, nas tensões sociais e na disputa pelo poder. Então a guerra muitas das vezes começa na mente até se refletir num campo minado e muito provável no derramamento de sangue. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deixem aqui seus comentários se vocês entenderam, a opinião de vocês. Deixem sugestões também para próximos vídeos e tamo junto!